Boa tarde, estamos começando mais um seminário de pesquisa e hoje nós vamos ter a continuidade de uma apresentação anterior da doutora Débora Azevedo, que está trabalhando baseado nas tomografias que foram feitas no ELSA Brasil para o score de cálcio. Nesse caso específico, estamos avaliando um outro aspecto ainda pouco estudado, que é a calcificação nas válvulas aórticas, ou nas válvulas aórticas ou na válvula aórtica, certo? Então, e nós tivemos um grande avanço, né, utilizando machine learning, e a Débora, então, vai mostrar agora os avanços que nós tivemos nisso, que poderá ser padronizado em breve, já que muitas pessoas fazem o score de cálcio, a gente vai conseguir, então, também ter uma avaliação da calcificação da válvula aórtica. Débora. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de vir aqui apresentar esse trabalho, que foi algo bem desafiador, assim, para mim, mas algo que... meu bebê, eu tenho orgulho dele. Então, a minha apresentação é sobre o desenvolvimento desse algoritmo em inteligência artificial para a gente conseguir segmentar a válvula aórtica e identificar calcificações nessa topografia. E, para isso, eu utilizei os exames dos pacientes ELSA Brasil, daqui do centro de São Paulo. Eu sou uma médica radiologista, formada pela USP, atualmente doutoranda do Programa de Ciências Médicas, aqui pela Faculdade de Medicina também. Atualmente eu sou colaboradora da Bayer, porém esse trabalho não teve nenhuma ligação, ele foi feito de forma independente, sem qualquer apoio financeiro ou qualquer interferência da companhia, e, portanto, não há conflito de interesses. O ano passado eu vim aqui, em agosto, apresentar essa proposta de trabalho, né? Cheguei aqui com uma ideia e muita vontade. O professor aceitou. Então, em outubro, eu apresentei esse mesmo trabalho no INLAB, que é o Laboratório de Inteligência Artificial do INRAD, da Faculdade de Medicina da USP. E em janeiro a gente começou o desenvolvimento do algoritmo, com participação do pessoal do IPT, que agora eles são coautores também desse trabalho. E em maio eu entrei nesse curso do IPT de aprendizagem de máquina, porque eu percebi que não ia ser possível eu delegar toda a construção do algoritmo para alguém não médico. Estava muito difícil de conseguir traduzir o que eu queria para uma pessoa que entende de IA, mas não entende de medicina e de imagens médicas. E agora, em setembro, outubro, a gente conseguiu concluir o desenvolvimento desse algoritmo. Então, a discussão começou porque nós temos muitos exames de tomografia de score de cálcio, e nesses exames de tomografia a gente pode ver calcificação em qualquer lugar que esteja contida no FOV, né, no exame. Então, seria uma análise oportunística para ver a válvula aórtica, né? E a estenose de válvula aórtica é uma doença muito prevalente dentre as doenças valvares, e geralmente ela é diagnosticada com o ecocardiograma, que é um exame operador dependente. A tomografia não, ela é feita por um técnico e depois qualquer médico pode avaliar de qualquer lugar do planeta. Então a gente pensou, por que não utilizar a tomografia, visto que já temos alguns trabalhos mostrando que só o fato de ter calcificação valvar já é um prognóstico para a doença.
então vamos usar as nossas tomografias para avaliar nos nossos pacientes do ELSA. Porém, nós esbarramos com um problema. O tempo para avaliação desses exames precisa ser um radiologista, e nós não temos muitos radiologistas e temos muitos exames para avaliar. Então, era algo meio, assim, muito difícil de ser realizado pelo tempo mesmo. Já a inteligência artificial, quanto maior a database melhor para a inteligência artificial aprender. Então, por que nós não poderíamos usar esses exames para a inteligência artificial fazer esse trabalho, e o médico radiologista depois só iria lá e confirmar se realmente aqui tem calcificação ou não tem. Então, nós utilizamos os pacientes do ELSA, mas foi de um centro só, o centro de São Paulo. Olá, boa tarde. Então, a gente pegou uma amostra de 3.870 exames que foram obtidos na primeira onda do ELSA, das tomografias não contrastadas. Desses exames, a gente pegou uma amostra aleatória de 300 exames para o radiologista, no caso eu, e uma outra radiologista, fazer as anotações manuais do exame, mostrar onde é a válvula aórtica para o algoritmo. A partir dessa anotação manual, a gente começou a desenvolver esse algoritmo, que é através de uma NNU-NET, versão 2. É um algoritmo de Deep Learning. Na IA a gente tem vários tipos, né? O ChatGPT, que é o mais conhecido, não é o mesmo que essa NNU-NET. Isso é mais para ver imagens, né? O ChatGPT é mais para linguagem, apesar que agora já está funcionando para imagem também, mas não faz esse tipo de análise. E depois a gente fez a validação do algoritmo com análise estatística para ver se ele estava funcionando nos exames desse centro, São Paulo. Então, vou falar mais ou menos como que funciona o aprendizado da máquina, né? Porque eu acho que é um pouco curioso e eu não tinha nenhuma ideia disso. E eu acabei me surpreendendo o quão difícil pode ser esse começo, né? Porque existe o tipo de aprendizado não supervisionado e o supervisionado. O supervisionado, ele tem resultados mais rápidos, só que a gente tem que ensinar a máquina o que ela precisa ver, né? Então, esse GIF aqui, ele mostra bem. Você mostra características de um cachorro e fala, isso é um cachorro. Características de um gato e fala, isso é um gato. Aí vai passar por toda uma rede neural, que a gente não entende muito bem o que acontece nessa rede aqui, que é a rede escondida, né? E aí ele vai lá no final aprender, aí você mostra um cachorro e ele fala, isso é um cachorro e não um gato. E isso funciona exatamente com a nossa imagem. Então, eu pintei, slice por slice, onde que é a válvula aórtica, nesses 300 pacientes. E aí, ele passou por todo o aprendizado, são 5 vezes que ele passa por esse aprendizado, né, colocando os exames aleatórios. Cada vez são 7 a 8 horas de aprendizado. E aí depois você utiliza, você mescla esse aprendizado em 5 vezes e você tem um resultado final. E aí, por exemplo, eu ensinei essa imagem. E aí, detalhe, aí eu pedi que ele identificasse onde está a válvula e fizesse uma dilatação da máscara para não pegar tão certinho a superfície da parede e perder calcificação. Então, esse foi o resultado. Aí ele pegou a válvula aqui e pegou com
com uma folga, né? Aí, ao contrário do que eu imaginava, acho que muita gente pensa, quando você vai dando exames para o algoritmo pronto analisar, ele não está aprendendo nesse decorrer. Você tem que colocar ele em aprendizado, com novas máscaras, tudo, senão ele não aprende. Aí ele fica propagando o erro, se ele aprendeu mal, por exemplo, entendeu? Então, aí depois de fazer esse treinamento nos 300 pacientes, na verdade a gente pega 80% dos exames para treinamento, mais 20% para teste e validação. E isso vai fazendo 5 vezes, aleatoriamente nesse número de exames, não é fixo. Depois que ele fez esses 5 treinos, aí a gente teve um DICE médio de 0,8. Esse número ele vai de 0 a 1 e ele mostra o quanto que a máquina conseguiu sobrepor o aprendizado dela, a máscara dela com a sua. Então, isso quer dizer que 80%, houve 80%, 81%, né, de sobreposição. E o HD 95 é a borda. Quanto que ela passa da borda, o algoritmo, do que você fez, ou ela come a borda. E quanto menor, melhor, porque é em milímetros isso. Então, deu um resultado muito bom, de 2,4 milímetros. E aí, depois a gente fez a análise da sensibilidade e especificidade com a nossa análise, né, de 2 radiologistas. Então, deu 93% de sensibilidade, 94% de especificidade, e a área abaixo da curva, ROC, foi de 94%. De correlação, de Pearson, deu 0,95, a gente calculou Spearman também, que seria para uma distribuição não normal, aí foi 0,85, e a correlação interclasse deu 0,95. E esse gráfico ele mostra a correlação de Pearson entre o algoritmo e os radiologistas. E aqui é o viés das unidades Agatston, porque além da gente treinar o algoritmo para fazer calcificação positiva ou negativa, depois que ele considerava que a calcificação era positiva, ele fazia o score de Agatston, que é usado para as coronárias, mas aí a gente adaptou para o nosso estudo, que já tem alguns estudos que fizeram assim também. E esse viés foi bem baixo, foi de 4 unidades de Agatston. Então, quando a gente mediu 100, o algoritmo estava medindo 104. E a parte muito boa foi que o algoritmo ele conseguia fazer a análise de um exame em menos que 1 minuto, depois que estava treinado, né? E o radiologista, em 3 minutos. Só que eu não considerei o tempo que o radiologista leva para abrir o exame, fechar o exame e anotar o resultado. Então, é mais. Mas aí o algoritmo, né, não foi 100%, né, ainda está aprendendo, e os nossos resultados. Então, conseguiu identificar muito bem a calcificação. Então, aqui é um caso que a máscara que ele deu foi correta, foi realmente na válvula aórtica, e pegou a calcificação certinho. A calcificação é esse bem branco aqui. Agora, esse caso aqui embaixo, o algoritmo fez exatamente o que eu temia e aconteceu. Essa calcificação aqui, ela não está exatamente na válvula aórtica, mas na parede da aorta. O algoritmo quis funcionar muito bem, ele estendeu a máscara e identificou a calcificação errada. E isso aconteceu algumas outras vezes no começo do treino,
De alguma maneira, o algoritmo aprendeu o que era osso, e ele pegava o osso da vértebra e considerava como calcificação. Aí, o que eu tive que fazer? Eu ensinei ele a cortar um patch em volta da válvula aórtica, identificar a válvula aórtica e a calcificação, e depois colocar esse patch na tomografia de novo, porque senão ele pegava o osso de outro lugar. Então, assim, a gente obteve um resultado muito bom. Temos poucos trabalhos avaliando a calcificação na válvula aórtica, 2, para ser preciso, e os nossos resultados foram ou iguais ou superior a esses estudos, com a nossa vantagem que o ELSA tem uma amostra tão vasta que a gente vai melhorar esse desempenho ainda, porque aí é só treinar mais o algoritmo com anatomia diferente. Então, o modelo ele se mostrou robusto, com uma boa generalização, em apenas 300 exames. Teve uma eficiência temporal, né? Então foi 3 vezes mais rápido do que o radiologista vendo. Claro, a gente vai precisar revisar exame por exame, mas fica bem mais rápido, né? E tem um potencial para aplicação em estudos populacionais, né? Então você tem muitos exames, o que é ótimo para a inteligência artificial, ruim para o radiologista, né, estudar sozinho. Então você coloca a inteligência artificial para fazer isso e o radiologista só para revisar e concentrar o tempo dele em outros trabalhos mais complexos, né? Porém, como eu mostrei, tem erros, né, e limitações, que a gente vai melhorar muito isso treinando com mais variabilidade anatômica e com variabilidade de aparelhos, porque cada tomografia feita num aparelho diferente tem um protocolo diferente. Então, com esse primeiro trabalho, a gente concluiu que o modelo é preciso, é eficiente e é uma ferramenta promissora para a gente conseguir estudar em estudos de larga escala. E como próximos passos, assim, aí eu fiquei muito empolgada. Primeiro, a gente tem que fazer uma validação multicêntrica e multiaparelho, que a gente vai ter essa possibilidade com as outras ondas do ELSA, que foram feitas em aparelhos diferentes. E não, a gente ainda não testou o algoritmo nessas outras ondas. No futuro, avaliação de impacto clínico da calcificação que ele achou, né? Isso a gente também não analisou. O primeiro momento foi só o desenvolvimento do algoritmo, a implementação na rotina clínica para ajudar o radiologista a avaliar partes mais complexas do exame do que ficar vendo calcificação. E o que a gente quer mesmo é estender o uso do algoritmo para avaliação de outros tópicos. Então, para avaliação de CAC, para avaliação de gordura visceral. Só que aí acaba caindo no problema de que tem que fazer a anotação do exame, tem que treinar o algoritmo. Sempre que for mudar, tem que treinar o algoritmo para a área que você quer, mas o algoritmo já está pronto. Então é isso. Só agradeço aos coautores, né? Então, doutora Adriana do IPT, a doutora Adriana, que é daqui do ELSA, o Marden, que é o mestrando do IPT também, o professor Paulo, meu orientador, os participantes do ELSA, e o InLab e seus coordenadores, o Márcio e o Vinícius, por proporcionarem esse contato que eu tive com o pessoal da IA e aprender muito. Obrigada. Perfeito, muito bom. Vamos então abrir aí para as dúvidas e conversas.
Eu só queria fazer uma explicação sobre a questão aí das doenças cardíacas, que é a seguinte, né? Hoje, quando a gente fala em doença cardíaca, nós estamos falando em doença coronariana, né? Infarto do miocárdio, angina, ou em miocardiopatia, insuficiência cardíaca. A gente fala muito pouco nas valvopatias. Por que isso daí? Porque, ao contrário de quando eu estava no curso de graduação, nós tínhamos ainda uma incidência alta da febre reumática e da sequela dela, né, que era a doença reumática cardíaca que atingia as válvulas. Então, o que nós tínhamos de mais frequente eram as disfunções das válvulas mitrais, né, sendo mais complicado era a estenose mitral, né, que levava a edema agudo de pulmão, casos muito complicados. E também, né, existia alterações na válvula aórtica causada pela lesão reumática, que era, né, a doença reumática ela é causada pelo Streptococcus, e aí numa reação autoimune nós vamos ter o comprometimento das válvulas, né? E uma das outras complicações seríssimas, né, com alta letalidade são ainda, né, as endocardites. E só que o tempo, né, nesses 40 anos, a febre reumática praticamente acabou no Brasil. Dificilmente se vê um caso de febre reumática aguda. E se alguém mostrar, provavelmente é um erro, deve ser outra doença. E a estenose, as doenças reumáticas se mantiveram por causa, né, as doenças valvárias reumáticas se mantiveram para as pessoas daquelas coortes de idade que foram ainda atingidas pelas doenças estreptocóccicas. E o passar do tempo foi fazendo que passou a ser uma doença dos mais idosos. Mas aí, né, nós temos o envelhecimento em geral da população e nós temos dois fenômenos colocando novamente as doenças valvares. Uma é a displasia fibromuscular na válvula mitral, levando agora um aumento da insuficiência mitral, né? Mas o mais importante mesmo com o envelhecimento é a calcificação das válvulas aórticas e, consequentemente, da estenose aórtica, que tem um quadro clínico que pode ser bastante grave. Então, daí, né, eu estou contextualizando o quão importante é a gente ter essa informação. E se a gente conseguir ter essa informação somente com o tomógrafo, né, e utilizando esse algoritmo, nós vamos evitar em muito a realização de ecocardiogramas, sim, que sempre são complicados, porque são operador dependente, e é difícil você fazer uma comparação de um lado com o outro. Então, essa é a justificativa. E né, detalhe, né, professor, porque a tomografia de tórax a gente pode fazer por qualquer outro motivo, e a calcificação vai estar lá para ser avaliada, né? É bem diferente do ecocardiograma, que você tem que ir, o operador tem que ir no local da válvula e avaliar com propósito, né? A válvula calcificada sai em qualquer paciente que fez a tomografia. Então, os exames vão estar lá para sempre. É só uma oportunidade. Muito, né? Bem lembrado, Débora, porque recentemente, uma das revistas de cardiologia, o JACC, é colocado muito essa questão de que nós precisamos aproveitar as oportunidades dadas, né, por exposições. Eles estavam pensando até na questão da mamografia, né, o quanto que pela mamografia nós não conseguimos ter uma ideia da calcificação coronariana, né, e agora que você está falando da válvula aórtica. Sim. Né? Então isso pode ser uma forma de você identificar, não necessariamente pedindo um exame invasivo, né, mas já que está sendo feito, você faria esse diagnóstico. Sim, aproveitando, né, porque mesmo no ELSA, quando a gente fez as tomografias, aí estava analisando via
esteatose hepática, a gente colocava como achado adicional. Exatamente. Um nódulo pulmonar, também colocava como achado adicional. Bom, então, já tivemos uma pergunta. Vamos ver. O João Miguel Marques. Você quer falar, João Miguel? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Sim. Aí, perfeito. Eu tava, aliás, parabéns, assim, eu gostei muito do projeto e eu achei animal a questão de poder fazer a apresentação, principalmente da pipeline, né, da construção de um algoritmo, né, e fazer essa comparação entre como que o algoritmo ele funciona versus o pessoal que trabalha com a leitura, né. Duas coisinhas que me vieram, assim, né. Então, primeiro, assim, se futuramente vocês pretendem fazer um estudo de comparação até com outros modelos de IA, e eu estou pensando também como um impacto social, porque é muito comum, ainda mais que hoje em dia, os usuários, né, eles estão trazendo o que tem de pesquisar, né, eu acho que o hábito de pesquisar, saindo do buscador, por exemplo, do Google e outros buscadores, para os modelos de IA, né, seja ChatGPT, seja qualquer outro de alguma instituição privada. E não, justamente por conta do treino, e até porque dados de usuários, eles são algo valioso, pensando como uma mercadoria, essas instituições acabam guardando, né, os dados dos usuários. E aí a gente tem, acho que principalmente assim, como refletir, né, na área da saúde, justamente seja viés de confirmação, por conta de você estar respondendo, e aí o chat ele vai utilizar muito mais do prompt que você está enviando para ele, e não necessariamente pensando, né, sobre aquela resposta, como também falso positivo, né? Sim. Porque muitas IAs elas acabam forjando imagem também, né? E por aí vai. Ou então pegando pesquisas que elas já têm esse fator de envio e estudo sobre radiologia. Então eu fiquei pensando também o quanto que dá para se traduzir com essa reflexão social também, né? Do impacto da IA, principalmente na área da saúde. João, a gente pensou muito nisso no começo. Eu nem falei na apresentação, mas o exame de tomografia, ele tem metadados, né? Cada imagem tem todos os dados do paciente embutidos no DICOM. Se a gente deixasse isso, o algoritmo iria roubar. Porque já aconteceu vários trabalhos, a gente vê... saiu um trabalho de prognóstico de COVID, pacientes que tiveram COVID. Aí o algoritmo previu super certo que o prognóstico era pior naqueles pacientes que foram hospitalizados em UTI. Mas o que o algoritmo aprendeu? Ele viu tubo na tomografia. Então, todo paciente que estava entubado era o paciente que estava lá na UTI, e aí ele falou que esse prognóstico era ruim, entendeu? Para a gente evitar isso, eu anonimizei todos os exames, exame por exame, porque era do jeito que eu sabia fazer. Então, o algoritmo não tinha nenhum dado, ele não sabia nem se o paciente era mulher ou homem, e eu acabei tirando as imagens da mama também, né? Depois, no decorrer, quando eu vi que ele estava tentando adivinhar que era calcificação pelo osso. E aí eu cortei os PETs. Então, sim, isso acontece. Tem que anonimizar esses exames, porque senão ele vai ficar com dados do paciente, sim. Aí ele vai perceber, então era mais pessoas mais velhas que tinham calcificação na válvula aórtica. Então, pronto, ele começa a adivinhar, entendeu? No começo, a gente testou 2 sistemas diferentes, esse NNUNet e um que chama Monai. A performance foi muito melhor do NNUNet e é muito mais fácil de utilizar, para quem é leigo que nem eu.
Então, é isso, mas qualquer exame que a gente for colocar lá para ele testar vai ser anonimizado antes. Esses metadados são apagados. É muito importante isso. Dri. Oi, Débora, parabéns. Oi. Então, a gente já está aí há mais de 10 anos comparando leituras de milhares de exames, né? Nossos trabalhos nunca são um N pequeno. Então, a gente sempre, desde o primeiro trabalho que a gente fez no ELSA, que já foram 900 tomografias de tórax, com o tempo que a gente passou em Boston, a gente viu 5.000 de uma coisa, 4.000 de outra. No meu doutorado, tu me ajudou, né? Então, a gente viu junto quase 6.000 tomografias. Agora estamos vendo novamente um N alto de tomografias de tórax, e a gente sempre buscou essa informação a mais, né? Porque o laudo hoje ele vem totalmente voltado para a doença, e os sistemas de saúde já estão querendo também premiar quem não fica doente. Também uma questão de gestão, né? Então a pessoa só paga pela doença, mas e quem tem a saúde? Quem realmente se protege não ganha nenhum benefício. Então é justamente a gente tentar utilizar esses exames que são feitos por outros motivos para tentar extrair dados cardiovasculares, no caso as calcificações vasculares em geral, no caso que é do abdômen, que foi o meu doutorado, que foi a gordura, os depósitos e a qualidade muscular. Então a gente consegue extrair muita coisa de dado de saúde realmente do indivíduo pela análise colateral, pela análise não voltada para a doença, mas análise voltada para outros dados que o paciente consegue mostrar no exame, mas que a gente, na nossa medicina, como ela é levada hoje em dia, a gestão não dá importância nenhuma para esse tipo de dado colateral. Então, a minha pergunta para você hoje é assim: a gente já, desde 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer isso, a gente já tinha sistemas de inteligência, softwares, e que eram híbridos, né? A gente meio que escolhia o corte certo, entregava para aquele software, ele pintava para a gente as unidades Hounsfield que a gente estava interessada. No caso, a gente indicava para ele: olha, a calcificação é esse número, ele entregava para a gente. Depois a gente vinha limpando, né, o que não era, o que era osso. E agora a IA, a tentativa da IA é que ela faça esse trabalho também braçal, que a gente entregou muito do nosso tempo já, que a IA consiga sozinha, né, encontrar a válvula sozinha. E aí é bom estar nessa ponta da pesquisa, porque você está vendo que o algoritmo ele se apoia em coisas que ele não deveria se apoiar. Sim. Né? E isso acontece naquelas camadas escondidas, né, do algoritmo, que ninguém entende bem como que ele aprende, né? Então, ele acaba que aprende alguma coisa e ele tenta ficar adivinhando. Tanto que tem alguns sistemas, no meu caso eu não apliquei nenhuma punição, mas tem sistemas que você começa a aplicar punição pelo erro. E aí ele aprende mais, porque ele não quer errar. É muito doido. E aí a gente fica no reverso, né? Porque muito se fala, a IA aprende sozinha, depois do tempo ela se treina sozinha, ela começa a dar respostas sozinha, e você não sabe nem como a IA chegou naquela resposta. Mas aí, quando a gente vai estudar como a IA chegou na resposta, a gente vê que a IA está se ancorando em coisas que não deve se ancorar. Coisas perigosas, coisas que não são reprodutíveis. A resposta está sendo gerada sem a confiabilidade, a qualidade que a gente gostaria. Sim. Então, era isso que eu queria perguntar, assim, qual é o grau de confiabilidade hoje desse algoritmo que está sendo desenvolvido por material humano, nosso, imagens, né, de pessoal, pacientes reais, médicos reais, radiologistas com experiência. É realmente um algoritmo diferenciado por estar passando por verificação de camadas? No resultado que a gente tem agora, é muito confiável, sim, porque a nossa amostra é diferenciada. O tamanho da nossa amostra não tem nenhum trabalho igual, né? Agora,
se eu for aplicar isso num aparelho de tomografia, esse foi feito em 64 canais, né? Se for feito em outro aparelho, menos canais, eu não sei como que vai ser o resultado. Por isso que, para validar o algoritmo mesmo, a gente ainda vai ter que aplicar nas outras ondas e, quando possível, em outros centros, outro tipo de paciente. Tá bom. Marcos, quer falar? Perguntar? Itamar, Isa? Usar a onda 1 e a onda 2 aqui em São Paulo, que foi no Siemens, né? E pode usar nos outros centros, que aí eu nem sei que aparelhos que foram, mas tem em Minas Gerais, tem em Rio Grande do Sul. Sim. E tem no Rio de Janeiro. Essa é a intenção. Então, agora, os próximos passos mais imediatos, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou treinar o algoritmo de novo, pegando todos os falsos positivos e vou ensinar o correto. Vou marcar todos esses falsos positivos. Então, a gente vai treinar pelo menos 500. E aí, depois, passar pela onda 2 e a gente pode conversar de passar pelos outros centros. Eu acho que aí sim, vai ficar perfeito. Débora, parabéns, está fantástico o trabalho. Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês escolheram o Deep Learning, eu acho que talvez até não tenha uma outra escolha para fazer, né? Mas vou colocar aqui só um comparativo para ver se eventualmente vocês discutiram isso. Teve um aluno do IME, ele defendeu agora há pouco tempo o doutorado, né? Também no ELSA, com as imagens de ultrassom de carótida, um grupo pequeno, e que ele fez a segmentação do IMT, né? Automática também. Só que aí ele fez uma outra estratégia. Em vez de fazer por Deep Learning, ele fez por curvas de nível. Mas talvez isso seja mais fácil no ultrassom, né? Porque você tem claramente divisões bem estabelecidas ali. Mas tinha um lugar que começava uma linha, e aí a cada imagem ele ia ajustando para ficar no contorno da íntima média. Né? Fazer esse contorno. Tem a vantagem de você controlar melhor o que o algoritmo está aprendendo. Né? Assim, isso era bem matemática, o pessoal do IME chamaria de pré-história da inteligência artificial, mas ele aprendia e você tinha um controle melhor. Vocês chegaram a pensar algo assim? Você acha que é possível algo assim na tomografia? Que eu imagino uma dificuldade vai ser determinar onde colocar esse primer aí, né, para começar a segmentar. E segundo, já aproveitando para você comentar dos dois, vocês pensaram em algum momento usar dados clínicos dos participantes para melhorar essa classificação? Então, por exemplo, isso, claro, pode ser uma outra fase mesmo. Se ele souber a idade do participante, ele conseguir discernir melhor o que é um artefato, o que é, né, e o que é calcificação mesmo. Sim. A gente ainda não introduziu dado clínico, nada, justamente porque aí ele começa a adivinhar. Ele começa a fazer a adivinhação. Então, essa primeira etapa foi puramente imagem, e como era tomografia, a gente usou unidades Hounsfield. Né? A gente trabalhou com unidades Hounsfield para diferenciar calcificação de partes moles. E ele já roubou. Já foi tentando adivinhar. Tem como utilizar outros deep learnings, mas machine learning, que na verdade, o deep learning ele está dentro do machine learning, né? E o machine learning é um pouco mais simples. Não dá com imagem, porque é muita memória e a nossa imagem é grande. Tanto que eu cortei a imagem depois. Eu comecei a trabalhar no meu notebook. E aí, quando o professor lá do IPT sugeriu um notebook de R$18 mil, eu falei, até parece. E aí eu coloquei a amostra de 100, não rodou. Aí eu falei assim, tá bom, vou colocar 50, não rodou, não rodou, não rodou.
rodou só com um paciente, o algoritmo. Aí eu tive que alugar uma máquina do Google para fazer. Então, assim, como a gente está mexendo com imagem e é muito grande, é Deep Learning. E tem um outro Deep Learning também que eles estão usando, que chama Iolo, e aí é com filme. Então, você faz o filmezinho da tomografia, a tomo descendo, e ele vai adivinhando. Também é uma possibilidade. Mas essas linhas, assim, eu acho que até eu gostaria de conversar com ele para saber mais ou menos como funciona. Perfeito. A Jéssica pediu para falar? Não, professor, foi sem querer. Ah, tá bom. Então, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu gostaria de só perguntar uma coisa, Oi, Bernardo. bem rapidamente. Tudo Não, bem? Não, pode falar com calma. Não, é uma dúvida só. Quando ela fala que a IA está roubando, é aquela alucinação da IA, em que a IA começa a criar uma coisa que não tem a ver, porque isso é bem comum nas respostas de prompts, por exemplo, de respostas para perguntas feitas, né? Então eles chamam isso de alucinação da IA. É isso que você diz quando ele diz que ele rouba? É um pouco diferente, porque ela tenta adivinhar, baseado no que eu ensinei, ela tenta adivinhar, então eu ensinei que o osso é uma estrutura acima de 150 unidades Hounsfield, na calcificação. Então, ele calcula tudo daquele exame, daquele campo, e fala, putz, aqui tem, só que na verdade é o osso da vértebra. E aí ele fala, tô bom demais, entendeu? Mas ele não inventa, ele não cria uma imagem. Ele só... Entendi. Naquela imagem, ele procura coisas que não são realmente o que a gente está estudando. Entendi. Ah, bom. Débora, a gente brincou que é inteligência artificial, mas a esperteza é humana, né? No sistema. E quanto mais eu trabalho com IA, mais eu tenho certeza que a IA nunca vai substituir um bom profissional. Claro. Nunca. Bom, então, essa foi quer dizer, os nossos seminários aqui, nós temos de tudo, né? Tivemos etnobotânica, tivemos hoje discussão sobre como fazer diagnóstico de calcificação da válvula aórtica, né? Da válvula aórtica, e agora nós vamos encerrar o nosso período de seminários na próxima semana, né? Que será com o professor Marcelo, do Instituto de Matemática e Estatística, que nós vamos continuar com isso, né, com esse tema. A gente vai falar sobre análise de dados longitudinais. Isso. Então, essa daqui foi a penúltima reunião do ano. Nós teremos ainda a última na próxima segunda-feira, dia 10, e depois nós voltaremos em março de 2026. Eu não estarei aqui na próxima reunião, estarei na COP30, então fica aqui meu agradecimento à participação de vocês, que foi ótima, né, que vai continuar. Desejo aí a todos aí sucesso aí em todas as atividades acadêmicas, né, e sempre aquele lema, Natal sem tese, né, consigo fazer tudo quanto antes do dia 18, pelo menos, que é a sexta-feira antes do Natal. Tá bom? Então, obrigado, Débora. Obrigado a todos vocês pela participação.